Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria e desde já agradecendo o comparecimento de todos nesta tarde de domingo, para juntos reflexionarmos sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade, como um estado permanente, não pode ser conseguida com as realizações materiais. Estas realizações materiais são fugazes, passageiras, efêmeras, pois apenas proporcionam momentos felizes que se esvaem com o tempo. A verdadeira felicidade é do espírito, aquele que cumpre as leis divinas, tal como foi enunciado na questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou o que é a lei natural. E os benfeitores espirituais responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Com esse pensamento da benfeitora Glorinha, nós desejamos iniciar nossa reflexão sobre o tema que nos foi solicitado para conversarmos um pouco. O tema é: a felicidade não é deste mundo. Uma instrução do espírito François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, e que está inserida no capítulo 5 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é Bem-aventurados os aflitos. Como de praxe, buscamos uma base evangélica para dar sustentação à reflexão, e a encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Assim disse Jesus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Ao lado da base evangélica, elegemos também uma base doutrinária, e fomos buscá-la no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, quando os espíritos superiores disseram: nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Eu creio que a combinação da base evangélica com a base doutrinária nos dá um amplo suporte para entendermos o tema desta reflexão. A felicidade não é deste mundo.
A felicidade está no mundo espiritual, para onde regressaremos todos. E evidentemente que experimentaremos esse estado de felicidade a depender da construção que estivermos fazendo agora, na presente existência. Nós escolhemos como ponto de partida uma frase muito simbólica, principalmente em relação ao tema que estamos refletindo, do poeta franco-suíço Jules Petit-Saint. Esse poeta viveu entre os anos 1792 e 1870 e foi um homem de raro saber, de uma cultura invulgar, de uma inteligência privilegiada. Certa vez, Jules Petit-Saint disse: a morte despe-nos dos nossos bens para nos vestir das nossas obras. Olha que interessante. Portanto, caros amigos, tudo que é material é transitório. A casa, o carro, o celular, o bem, a conta bancária, tudo é transitório. Mas as nossas boas obras são permanentes. E elas constituem o galardão que nos assegura a felicidade permanente. Possível, como disse a mentora Glorinha, somente na vida espiritual. Aqui, enquanto encarnado, nós temos momentos felizes. Mas a felicidade, na verdadeira acepção da palavra, não. Mas vamos ver o que diz a mensagem do cardeal Morlot. Ele começa dizendo: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Então, o cardeal Morlot está fazendo uma fala relacionada a uma queixa que há no mundo inteiro. Muitos dizem: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, não tenho direito a ela, e por aí vai. E ele diz mais: isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então está lá registrado no livro do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Perdão. E o cardeal Morlot diz: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunida essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Nosso comentário em relação a esta primeira parte do cardeal Morlot. O estado de felicidade ainda é relativo. Por que ele é relativo? Em função das lutas e dos desafios provacionais existentes na Terra. A felicidade completa é um ideal a ser alcançado a partir da transformação do homem para melhor. A felicidade completa, então, passa a ser um desejo de cada um de nós, um ideal. Mas para que essa felicidade de fato aconteça, é preciso que haja a transformação moral. Nós conseguimos muitas transformações durante a existência. A mais comum delas é a transformação física, à medida em que nós vamos crescendo, atingimos o auge, o apogeu, depois entramos no processo de declínio. E outras transformações que nós passamos, a transformação intelectual, cultural, econômico-financeira, social. Mas a transformação que realmente garante a felicidade é a transformação moral. Mas o cardeal Morlot prossegue dizendo: diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem
com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidos da fortuna. Eu imagino que você já viu ou ouviu sobre isso. Neste mundo, por mais que faça cada um, tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações. Um diagnóstico perfeito de algo que sabemos há muito tempo. Estamos no planeta de provas e expiações. Mesmo que cada um faça a sua parte, ainda assim todos nós vamos precisar experimentar as dificuldades, os sofrimentos, as dores, as decepções, as ingratidões, exatamente pela condição de que é um planeta de provas e expiações. Esclarece-nos os espíritos da codificação, lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, algo que se adequa perfeitamente a essa reflexão. Em determinado momento, os espíritos disseram: porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, está falando exatamente de todos os espíritos que têm uma reencarnação terrena. E ela não foi dada como prova ou como expiação. Mesmo aqueles espíritos de elevado desenvolvimento moral, ainda assim passam pelas suas dificuldades. Tem exemplo melhor do que Jesus? O espírito mais puro que já passou pela Terra, mas que experimentou duras provas, expiar não, porque ele não tinha que expiar, mas passou por duras provas. Agora, o importante da gente reconhecer nessa frase do cardeal Morlot é esse aspecto de que nós temos condições de amenizar as nossas dificuldades. Por quê? Porque com a evolução paulatina, o ser humano aprende a construir a própria felicidade. Uma vez que, como diz a questão 991 do Livro dos Espíritos, é ele, quase sempre, o artífice da sua própria infelicidade. Lembra que nós falamos anteriormente? Quando se afasta da lei de Deus, a lei de Deus feita para a felicidade do homem, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quanto aqui estão recordando os espíritos novamente aquilo que está lá naquela questão. Nós somos quase sempre o artífice da nossa própria infelicidade. E os espíritos disseram: praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Uma felicidade relativa, evidentemente, porque é o planeta de provas e expiações. Diz ainda o cardeal Morlot: assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem, e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que o escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Olha que interessante. Nosso comentário sobre esta explicação do cardeal Morlot. Bom, lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, existe um comentário do Allan Kardec sobre aquela resposta que os espíritos deram. O homem é quase sempre o artífice da sua própria felicidade. E no comentário, em determinado momento, Kardec diz assim: o homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária.
é uma parada momentânea numa hospedaria precária. Olha que interessante o comentário do Kardec. Nós já estamos devidamente compenetrados e bem compenetrados do que nos aguarda no futuro, do que é a nossa vida futura. Já assumimos integralmente que a vida terrena num corpo de carne é passageira e que de fato nós não morremos, mudamos apenas de dimensão. Bom, se nós já entendemos isso, vamos entender então que esta vida corporal é uma estação temporária. Uma parada momentânea, como diz Kardec, numa hospedaria precária. Que hospedaria precária é essa? O corpo humano. É necessário então estarmos convencidos de que a busca da felicidade em um mundo de transição como a Terra pode até resultar infrutífera, caso a pessoa concentre todas as suas ações, todo o seu esforço, toda a sua esperança na posse dos bens materiais e se descuide da aquisição dos valores espirituais. Eu queria chamar a atenção para algo que é importante para todos nós refletirmos e assimilarmos. Os bens materiais precisam ser considerados por nós como meios e não como fins da felicidade. São meios para fazer a felicidade alheia. A grande felicidade do homem tem que ser quando ele torna o outro feliz. Quando ele é justo, quando ele é ético, quando ele é amoroso, quando ele é compreensivo, quando ele é calmo, quando ele é prudente, quando ele entende a criatura. Segue o cardeal Morlot. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Em que consiste a felicidade na Terra? É coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação. Por um ano, por um mês, por uma semana de satisfação completa e todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E diz o cardeal: notai, meus caros filhos, que fala dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Olha que interessante. Eu creio que é por esse motivo que os bons espíritos ensinam que devemos aprender a discernir a respeito do que efetivamente é necessário e o que é supérfluo na existência. Na realidade, trata-se de um poderoso desafio fazer essa distinção. Por quê? Porque é fato que o utilitarismo e o consumismo presentes na sociedade moderna são muito fortes. O nosso benfeitor Emmanuel, querido Emmanuel, lá no capítulo 5 da obra Vinha de Luz, ele diz algo muito importante a esse respeito. Ele diz: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo, ou seja, a eliminação das imperfeições, dos erros, etc. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Então já deu o elemento fundamental, a fé. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Já deu o desafio. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Então esse é o cardápio
para todo aquele que efetivamente deseja construir a sua redenção espiritual. E o que mais me chamou a atenção nesta colocação do Espírito Emmanuel é o final. O trabalho constitui-se-á de testemunhos. Nós precisamos efetivamente testemunhar esta fé que dizemos ter, os conhecimentos que efetivamente aprendemos e que devemos colocar em prática. Dar testemunho de que somos efetivamente discípulos do Evangelho de Jesus, tal como Emmanuel começa a sua frase. Prossegue o cardeal Morlot. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Olha que interessante. Então, se aqui a situação é muito difícil, porque o planeta é de prova e expiação, o cardeal está dizendo que existem outras moradas, criadas por Deus, em que a turma que mora lá já é mais evoluída, embora ainda esteja num corpo de carne, vivendo lá a sua experiência, mas já consegue ter o que ele chama de gozos inerentes à vida humana, a plenitude dos gozos inerentes à vida humana. Chegar a essa condição, sugerida pelo cardeal Morlot, depende 100% do nosso comportamento durante a existência terrena. Por exemplo, o apego às coisas materiais, que causa uma ilusão de felicidade. Quanto nós somos apegados? Lembremos que o apego reflete uma imperfeição moral. Seja o apego dirigido aos bens materiais ou dirigido às pessoas mesmo. Agora, não devemos confundir apego com amor. O apego é sempre de natureza restritiva, egoística. O amor verdadeiro, o amor ágape pleno, sabe dividir, concede liberdade e é desapegado. E isso é importante. Eu creio que, por essa razão, o benfeitor Emmanuel, lá na obra Vinha de Luz, ele disse algo muito importante e que eu creio que se adequa perfeitamente à nossa reflexão. Diz o Emmanuel: a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Olha que interessante. O Emmanuel coloca as virtudes como fios e o amor como tear. E diz que vai ser exatamente este tear que vai juntar e construir a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. E aí ele faz um desafio. Ele diz: mas como amaremos no serviço diário? E apresenta a solução. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Semana é fantástico.
Mas prossegue o cardeal Morlot. Ele diz: todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Olha que interessante. Por quê? Porque o que será que levou o cardeal Morlot a dizer isto? Eu creio que pensando na lei do progresso. Porque a lei do progresso é inevitável a todos nós. Agora, a marcha evolutiva de cada um de nós depende da vontade, do esforço e do trabalho, em favor do próximo e em favor de nós mesmos. Então a gente depreende que a responsabilidade é de cada um de nós. Não tem como terceirizar esta responsabilidade. Mas nós precisamos agir sempre com prudência e com discernimento. Conclusivamente encerra o cardeal Morlot. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Portanto, mãos à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Simplesmente fantástico o encerramento do cardeal Morlot na sua reflexão sobre a felicidade não é deste mundo. E o grande sinal de esperança que ele deixa no final, né? Quando ele diz que o esforço de cada um de nós vai preparar o mundo para o futuro, para as futuras gerações, em que a palavra felicidade não seja uma palavra vã. Ou seja, nós tenhamos na Terra, no mundo regenerado, que virá em seguida ao mundo de provas e expiações, tenhamos a oportunidade de viver uma felicidade ainda que relativa. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.